E do lado profissional, é lógico que é pesado e difícil lidar em vários momentos. Assim, às vezes a gente está parado ali e fala assim, eu só queria ir embora. Por que eu fui escolher ser jornalista? Esse tipo de trabalho, ele é muito impactante, tanto para o lado profissional quanto o lado pessoal. Do lado pessoal, a partir daquele momento assim, eu comecei mais a valorizar os momentos, sabe, com as pessoas. Aproveitar o dia, o bom dia, o boa noite, ou a festa da família, os encontros, porque muita gente estava ali festejando, era carnaval. E aí, às vezes foi para uma festa e não voltou. Ou foi dormir para no outro dia ir festejar e não teve essa oportunidade. Então eu comecei a valorizar mais esses momentos, sabe? Que às vezes pra gente é tão banal, é tão comum você dar uma boa noite pra alguém, e no outro dia você vai acordar, dar bom dia, vai seguir a vida, normal. Ali foi, né, o fim para muita gente. E muita gente que sobreviveu não teve a oportunidade de continuar com isso com outras pessoas porque elas perderam a vida. Então, pro lado pessoal, isso foi, assim, muito importante. Muito importante. E do lado profissional, é lógico que é pesado e difícil lidar em vários momentos. Assim, às vezes a gente está parado ali e fala assim, eu só queria ir embora. Por que eu fui escolher ser jornalista? Mas acaba sendo um divisor de águas profissionalmente. Eu desci na quinta-feira para o litoral norte e voltei em um domingo depois, outro profissional. Assim, pela experiência que te dá, pela segurança que te dá, pela condição emocional que te fortalece muito. Muita gente não aguentou, assim, sabe? De estar lá e falar assim, eu não posso ver isso aqui, eu não consigo. E é normal, mas assim, a gente cria uma certa casca profissionalmente, assim, e te dá desenvoltura, confiança. Eu sinto a minha evolução nítida como profissional. Eu emagreci bastante. Essa parte física foi bem... Tiveram algumas mudanças, assim. Emagreci, a gente não dormia muito pouco, porque no lugar que a gente conseguiu ficar não era do outro lado da rodovia, mas era bem perto da base onde o helicóptero conseguia subir e descer. Então era barulho de helicóptero, barulho de sirene e chuva muitas vezes. Então foi uma época desafiadora, assim, pessoalmente mesmo, assim. E sobre essa saúde emocional, né? Eu acho que eu consegui lidar bem, assim, com isso. Apesar de falar que eu acho que eu ainda não saí de lá, talvez eu evite, talvez seja um mecanismo que eu criei de evitar ficar visitando isso, sabe? Visitando tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, para tentar me poupar, assim. Mas foi uma época complicada. A solidariedade daquelas pessoas no meio daquilo tudo me chamou muita atenção. Muitos dias que eu me sentia incomodado comigo mesmo, assim, por estar mostrando o pior dia da vida daquelas pessoas e por ter para onde ir. Porque muitas vezes a gente saía da pousada, mergulhava naquela tragédia, mergulhava naquelas histórias, mostrava pessoas sem ter para onde ir, sem saber o que ia ser do próximo dia e voltar pro mínimo de conforto que a gente tinha, sabe? Então eu acho que me fortaleceu me chamou a atenção essa empatia, essa solidariedade que eu vi naquelas pessoas, assim, e aumentou ainda mais o respeito que eu tenho, assim, pela cidade, pela força das pessoas que moram lá, assim. A gente não tinha noção de onde a gente estava, de onde você estava andando. Teve uma rua que eu entrei, que você saía andando, você ia entrando pelos becos, passando por dentro de casas destruídas, destelhadas, para você tentar chegar nos pontos. Um fato curioso que eu lembro que eu saí numa porta para tentar fazer uma imagem, eu saí numa portinha, abri a porta e saí na rua. Eu falei, nossa, que engraçado. Eu saí cheio de lama, aí tinha um carro coberto com lama. Eu lembro até hoje, acho que era uma Paraty. Ela só tinha o teto dela assim e o para-brisa dela, coberta de lama. Eu falei, nossa, o carro foi soterrado, né? Acabou com a rua. Foi soterrado. Eu saí andando pela rua e fui até onde eu queria fazer uma imagem de cima. Quando a gente voltou, que eu voltei depois, quando tinha tudo acabado, depois a gente voltou para fazer uma matéria, foi até com o João.
que a gente voltou para fazer um material pro Fantástico, e fora as outras matérias que a gente vai fazer. Eu fui nessa mesma rua, que eu saí nessa portinha da casa que eu saí, e onde estava esse carro todo soterrado, quando eu cheguei um ano depois para ver, que eu visitei os lugares onde eu tinha passado, que eu olhei aonde eu estava, eu fiquei abismado. A porta que eu abri e que eu saí era o segundo andar de uma casa. Era no segundo andar de uma casa. O carro que estava soterrado era a lama que tinha ido. Assim, a gente estava andando no segundo andar, no segundo pavimento da casa, achando que ali era a rua. A gente perdeu completamente a noção de tudo que tinha ali, né? Porque a cidade foi totalmente destruída. Quando eu voltei um ano depois, falei, gente, aquela portinha que eu abri era lá em cima. O carro estava aqui embaixo. Aprendendo a trabalhar ali, porque ali foi uma escola. Ali a gente estava acostumado com matérias diárias, que a gente já costuma fazer, reportagens diárias, especiais, documentários, que a gente já está acostumado a fazer. Mas ali foi uma coisa bem atípica, assim, da nossa rotina, né? Que a gente teve que aprender a trabalhar ali. Por mais profissionais que todos sejam, né? Nós, profissionais, repórteres, cinegrafistas, a gente teve que aprender a trabalhar ali, porque você não podia andar em certo lugar e quando vê aquela avalanche, vamos falar assim, uma avalanche de lama, acabou com muita coisa. Ela levou não só a lama que estava no morro, mas ela levou muitos sonhos, ela levou muitos projetos, muitas vidas ali. Ela ceifou muitas vidas e deixou uma marca, né? Ela deixou uma marca ali. E nós, como jornalistas, dessa história que também marcou a gente também, pela situação de como foi de conviver, né? De você acompanhar cada resgate, de cada trabalho. Você dá muito valor à vida, né? Você vê que a vida ela é um sopro. Hoje a gente está bem, hoje a gente está aqui. Como eles estavam lá, muitas das famílias se confraternizando. Tinha um que estava fazendo aniversário. Então assim, para eles estava tudo bem. A vida é alegre, é isso. Um momento você tá, no outro você não tá. Então você acaba a dar valor na vida. Quando você tá lá, você começa a pensar na sua vida, você começa a refletir. Você acaba dando valor de você poder respirar. Porque tinha gente que estava no meio da lama e não conseguia respirar e foram resgatados no meio de tanta lama. E a única coisa que ele queria era só ar, respirar. E hoje eu e você, a gente tem isso, a gente consegue respirar. Então você acaba dando valor na vida. Essa coisa das famílias me procurarem na internet mexeu muito comigo, eu falei muito com a minha família sobre isso. Eu vi também um outro lado de São Sebastião e isso sempre me comove, o carinho das pessoas pela nossa equipe. Acho que vários colegas meus falaram isso, né? Eu tava ali, eu fiquei um tempão, tanto que eu voltei com marca de sol, assim, da blusa. Eu me queimei muito, porque na hora da pressa a gente não lembra de protetor solar, não lembra de tomar água, não lembra de nada, né? E lá as pessoas tinham muito carinho, os moradores. Então eu me lembro de uma senhora que mora ali perto do Teatro Municipal. Ela saiu para falar, eu tô te assistindo na TV, filha, com meu filho, e poxa vida, pode vir aqui em casa, tomar uma água, ofereceu comida, ofereceu banheiro. Então assim, o carinho das pessoas lá me comoveu. Quer dizer, e isso eu trouxe para minha vida, mesmo diante de uma tragédia, aquelas pessoas todas, mesmo quem não foi impactado pela chuva ali na região central, conhece alguém que foi impactado, tem um conhecido, tem um colega, tem sei lá, um funcionário ali que conhecia de vista. Então essas pessoas estavam tristes, tinham uma carga muito pesada, a cidade estava vivendo o pior momento da história de São Sebastião e as pessoas muito carinhosas com a gente, muito solidárias. Então isso me marcou muito e me trouxe também um certo ensinamento de vida, sabe? Os moradores das regiões menos afetadas, eles estavam preparando cafés da manhã, por exemplo, para servir para a Defesa Civil, para a Polícia Militar, Polícia Civil, para manter o pessoal forte e atento para fazer o trabalho na Vila Saí. E os moradores, eles fizeram isso, eles criaram comitês para ajudar quem estava ajudando. E foi lá que eu conheci uma pessoa que tem uma história maravilhosa que foi contada numa reportagem exclusiva também. Essa mulher, ela trabalhou por anos como cozinheira. Ela sempre foi cozinheira, muito boa, mas sempre trabalhou para outras pessoas. E o sonho dela era abrir o próprio restaurante. E ela finalmente tinha conseguido naquele carnaval de 2023, justamente quando aconteceu a tragédia. Ela ia inaugurar o restaurante dela na próxima segunda-feira. Já tinha o local, já tinha alugado o local. Ela mostrou pra gente, abriu a porta, mostrou os equipamentos, geladeira industrial, fogão industrial e a comida toda. Ela deixou de abrir o restaurante dela porque ela pegou toda essa comida que ela tinha pro primeiro dia de trabalho dela, um sonho que ela tinha há décadas, e pegou toda essa comida, preparou na casa dela,
não usou o restaurante ainda porque os equipamentos ainda estavam sendo preparados. Ela fez tudo na casa dela, fez marmitas e mais marmitas e mais marmitas para levar para as pessoas que estavam passando fome lá na Vila Saí, em outros bairros da cidade, para as pessoas que estavam fazendo os resgates. É um negócio muito triste, né? Porque ao mesmo tempo que você está vivo hoje, amanhã, sabe? O pessoal estava lá curtindo o carnaval, naquele momento, e veio aquele avalanche de barro e acabou com todo mundo, entendeu? É viver cada momento mesmo. Profissionalmente, foi mais uma cobertura, né, inesquecível. Óbvio que é uma das coisas que eu vou lembrar para o resto da minha vida, né? Toda vez que perguntaram qual foi a maior cobertura, eu vou falar que atualmente foi a edição Barra do Saí. E profissionalmente foi isso. E como pessoa, fazer o que eu e o João tentamos fazer lá, ajudar, sabe? Dar carinho, dar abraço, que a gente sabia. Uma mulher chorou muito com nós dois lá, abraçou. Tentar ajudar o mínimo possível ali, dar um carinho, dar um aconchego, sabe? E pensar em tudo, né? Na sua família, né? Em tudo, né? Assim, é triste, né? Pensar que podia ser um parente nosso, alguma coisa assim, é dolorido. Oi, eu sou Bruna Koenig e encerro aqui a websérie O que as lentes não veem. Esses relatos vieram para mostrar que a tragédia vai muito além do que é exibido. A todos que compartilharam suas vivências, meu sincero agradecimento.